O voto é obrigatório para os cidadãos brasileiros alfabetizados, maiores de 18 e menores de 70 anos, e facultativo para quem tem 16 e 17 anos, para os maiores de 70 anos e para as pessoas analfabetas. Ou seja, o voto é um dever para a maioria dos brasileiros, mas tem muita gente que vê no voto um direito. Como a gente sabe, na ditadura, o brasileiro não pôde exercer esse direito. A nossa conversa hoje com o Paulo Vanucchi é justamente sobre eleição. Boa noite, Paulo. Boa noite, Thalita. Boa noite. Paulo, você viveu nessa época em que o título de eleitor não valia para nada. O dia de eleição é um dia de comemoração? É um dia de exercer a cidadania? Claro, Thalita, é uma festa democrática e essa eleição ela tem passos adiante no sentido de que a democracia brasileira se aperfeiçoa e ela também tem alguns passos atrás. De qualquer maneira, começa por onde você começou. Teve um tempo que não havia eleições como agora, não havia liberdade partidária. Um partido como o PT, por exemplo, não poderia existir, como o Partido Comunista foi proibido. A ditadura no Brasil de 64, ela acabou com as eleições para prefeito de capital, para governadores, para presidente da República, durante muitos anos. Na ditadura anterior de Getúlio Vargas, também um período longo assim, e antes ainda, tinha eleição, mas era quase uma eleição fajuta, uma eleição em que quem votava era 1% da população. Antes precisava de ter fazenda, propriedade de terra para ser eleitor. As mulheres só começaram a votar nos anos 30. Os analfabetos, com esse direito facultativo que você lembrou, a partir de 85. E o Brasil hoje é uma bela democracia de massas, ou seja, é uma hora em que as pessoas vão escolher o vereador, a vereadora, o prefeito, a prefeita no Brasil inteiro. E mesmo quem está nessa onda de que eu tenho horror à política, todos são corruptos, eu não gosto, não me interessa, ele está ou deixando esses políticos continuarem assim, ou ele está se omitindo diante do seu papel cidadão, cidadã, quer ir lá para mudar isso, votar em outros, participar. Então, é uma chance de melhorar o país a partir da cidade. E o país ele começa a existir na cidade. O país não começa em Brasília ou na capital, é ali no lugar onde a pessoa mora, no bairro. Que ele cuida do problema da saúde, do transporte, do problema da violência policial, leva para o prefeito, leva as questões estaduais, federais. E nesse sentido, o passo adiante que a eleição de agora tem, em 2016, é que vale pela primeira vez uma mudança que o Supremo Tribunal aprovou, contra a vontade do Eduardo Cunha, contra a vontade da maioria dos parlamentares, que é proibir o financiamento empresarial de campanha. Sim. Então a gente já nota na rua que não tem mais aquela coisa escandalosa de troca de voto por camiseta. Né? Então tinha camiseta, as pessoas faziam, se juntavam 10 camisetas, papéis forrando a calçada, as coisas estão um pouco mais contidas, isso é bom. Volta a ter um pouco de igualdade. O Supremo decidiu isso porque a ideia era, a Constituição diz, todo o poder emana do povo. É que o exerce através dos seus representantes, o voto, ou diretamente na forma da lei. Plebiscito, referendo, iniciativa popular para fazer leis novas. E nesse sentido, o Supremo acatou uma proposta muito brilhante, que é como estava a lei eleitoral, o poder não emanava do povo, o poder emanava da empresa. Sim. As empresas elegiam governadores, prefeitos, senadores, etc. O lado ruim da eleição agora é que ela está muito marcada, manchada, por uma ação seletiva de combate à corrupção, em que a Operação Lava Jato, que para muita gente era a esperança de um combate à corrupção, cada dia mais ela vai se revelando uma grande operação contra o PT. Na segunda-feira foi preso o ministro Palocci. Último dia que a lei permite a prisão de alguém fora do flagrante delito por causa das eleições. E o Palocci foi preso por quê? Por fatos revelados 1 ano atrás. Então isso não é justiça, isso não é combate à corrupção, isso é um golpe eleitoral partidário, que foi dado assim, no último dia eu vou prender uma pessoa que eu podia ter prendido 1 ano atrás. Por quê? O delegado, o procurador não estão combatendo a corrupção. Eles aproveitam problemas de corrupção para fazer um combate político. No fundo, é horror ao voto popular.
Sim. E quem está fazendo essa campanha de ódio contra os políticos, no fundo, ele quer manter o sistema com a elite dominando através da empresa. É uma chance que a cidadã brasileira, o cidadão tem, nesse ambiente do domingo, de realmente lutar, pensar bem em quem votar, escolher bem para que o Brasil siga melhorando, que o Brasil não tenha o retrocesso que está ameaçando aí no horizonte de mexer na Previdência, mexer nos direitos trabalhistas, começar a golpear os movimentos sociais, prendendo, criminalizando e cortando verbas de programas. Então, é um momento em que a cidadania pode dar uma voz forte de vamos fazer a democracia brasileira mais forte e não mais fraca. Tá ótimo. A gente vai estar exercendo nossa cidadania domingo. Muito bem. Obrigada, Paulo. Obrigado a você.